Como criar uma renda passiva de R$ 5.000 por mês? Quanto investir? Onde investir? E por quanto tempo? Eu vou mostrar para você alguns cenários para você conseguir chegar nesse objetivo. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Em primeiro lugar, você deve ter em mente que alguns fatores são determinantes para a estratégia que você irá utilizar. Um deles é o perfil de investidor. O outro é o horizonte, o tempo que você quer investir para chegar nesse objetivo. Um outro fator é o patrimônio inicial. Quanto você vai começar a investir hoje? E o último, mas não menos importante, é o valor dos seus aportes. Na realidade, esse é o mais importante de todos e depois você vai saber por quê. Muita gente acha que a variável mais importante é a rentabilidade do investimento, ou seja, buscar investimentos que rendam 30%, 40%, 50% ao ano. Mas, na verdade, esse não é o fator mais importante. O mais importante é um conjunto de todos. No começo, principalmente, o valor dos aportes. Vamos mostrar aqui um exemplo. Vamos supor que você é um investidor que tem 30 anos de idade e o seu perfil de investimento seja moderado. Portanto, você tem a maior parte dos seus ativos investidos em renda fixa, mas você também tem um pouquinho de risco na sua carteira, investindo em renda variável. Nesse exemplo, o investidor começa com zero, ele não tem nenhum patrimônio investido ainda. E ele busca uma rentabilidade média anual de 6,44%, acima do IPCA. Nesta situação, vamos supor que existem dois cenários. Um em que o investidor quer conquistar a sua renda passiva de 5.000 mensais daqui a 20 anos. Num outro cenário, esse mesmo investidor gostaria de conquistar a renda passiva de 5.000 mensais daqui a 15 anos. Nesse caso, para uma mesma rentabilidade anual, como o investidor deve fazer para poder conquistar o mesmo objetivo em um prazo menor de tempo? Basta aumentar o valor do seu aporte. Se no primeiro cenário ele precisa aportar mensalmente R$ 2.750, no segundo cenário ele precisa aportar mensalmente R$ 4.400. Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos supor que esse mesmo investidor que investiu R$ 2.750 durante 20 anos para ter uma renda passiva de R$ 5.000, queira antecipar a sua aposentadoria em 5 anos. Ou seja, ele quer resgatar o valor acumulado daqui a 15 anos, em vez de 20 anos. Mas ele não deseja aportar um valor maior, ele deseja continuar aportando R$ 2.750 mensais. Com isso, o valor total acumulado ao final do período será menor. E a renda que ele conseguirá ter lá, no final das contas, será de aproximadamente R$ 3.173. Ou seja, esses fatores todos, como aporte, tempo e rentabilidade, influenciam demais no seu resultado. Agora eu vou mostrar aqui uma tabela mostrando como posição central o primeiro cenário que a gente falou aqui, que é de uma pessoa, um investidor, que tem hoje 30 anos e que queira ter uma renda passiva de R$ 5.000 daqui a 20 anos. Para isso, ele vai aportar mensalmente R$ 2.750. Nessa tabela, você vai perceber o quanto que o fator tempo e o fator aporte podem modificar o resultado. Você percebe que quanto maior o tempo de investimento para um mesmo aporte, maior é a renda passiva que ele deterá no futuro. Assim como, se o tempo for menor para o mesmo aporte, essa renda passiva também será menor. Por outro lado, o mesmo se aplica ao valor do aporte. Quanto maior o aporte, maior a renda passiva conquistada. Quanto menor o aporte, menor a renda passiva conquistada. E esses fatores aliados geram diferentes opções para esse cenário de rentabilidade de 6,44% anual. Agora que você já sabe o tanto que os fatores tempo e aporte conseguem influenciar o seu resultado, uma outra ideia que você deve ter é onde investir o seu dinheiro para conquistar esse objetivo.
Para obter uma boa rentabilidade no longo prazo, a ideia principal que você deve ter é a de montar uma carteira bem diversificada, com diversos ativos de classes diferentes, como renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Dessa forma, no longo prazo, você vai conseguir conquistar uma boa rentabilidade que vai ajudar você a chegar nesse objetivo de R$ 5.000 mensais de renda passiva. E quanto melhor diversificada e balanceada for a sua carteira, menor será o risco dela também. Mas como montar essa carteira? Isso vai depender do seu perfil de investidor. Se você aceita colocar um pouco mais de risco ou um pouco menos de risco na sua carteira. Investidores mais conservadores vão manter a maior parte do seu patrimônio investidos em renda fixa. Investidores que aceitam riscos maiores vão manter a maior parte do seu patrimônio investido em renda variável. Uma carteira bem diversificada em renda variável e focada no longo prazo, muito provavelmente vai ter uma rentabilidade maior do que aquela carteira conservadora, que é focada em renda fixa. Mas isso não significa que você investindo em renda fixa, você não consiga ter um bom resultado também. Mas historicamente o que a gente vê é que no longo prazo, a rentabilidade da renda variável é maior do que a da renda fixa. Então a melhor forma de se montar a sua carteira é diversificando. Se você for de perfil mais conservador, coloque um pouco mais de renda fixa. Você vai se sentir mais confortável em investir dessa forma. Se o seu perfil for mais arrojado, coloque um pouco mais de renda variável. Mas para quem tem um perfil mais conservador, aqui vai um recado. A renda variável é como se fosse a atacante do seu time. É ela que vai fazer a diferença, é ela que vai fazer os gols. Você pode começar com ações de dividendos, por exemplo. Também pode colocar os fundos imobiliários, que vão distribuir mensalmente os rendimentos para você também ficar mais confortável com essa situação de colocar renda variável na sua carteira. Mas pensando numa rentabilidade maior no longo prazo, tente escolher boas empresas de crescimento. São essas as empresas que vão puxar a rentabilidade da sua carteira para cima no longo prazo, fazendo com que o tempo para você chegar no seu objetivo seja encurtado. Na renda fixa, é possível também ganhar dinheiro, como se fosse uma renda variável até. Os títulos do Tesouro Direto oferecem opções onde você pode ganhar com a marcação a mercado. Nesse caso, você pode ganhar até 30%, 40% de rentabilidade em um único ano, mas também pode perder dinheiro. Então é importante estudar antes de fazer esse tipo de investimento de qualquer forma. Mas sabendo disso, é bom que você não descarte a renda fixa como uma boa forma de se acumular patrimônio também. Ou seja, no final das contas, o que foi falado aqui é o seguinte: dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa e dá para ganhar muito dinheiro com renda variável. A melhor opção é você montar uma carteira que seja composta pelas duas. Se você está focado no longo prazo, coloque um pouco mais de risco na sua carteira, invista em ações de crescimento, que elas irão puxar a rentabilidade da sua carteira para cima. E utilize aquela tabela que eu mostrei anteriormente como um auxílio para você traçar a sua estratégia para chegar naquele objetivo. Ali você tem uma boa ideia do quanto você deve aportar e do tanto de tempo que você deve investir para chegar numa renda passiva que seja boa para você. O vídeo de hoje é esse. Deixa aqui um comentário falando qual é o valor que você quer chegar de renda passiva no futuro. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que acredita que apenas a rentabilidade da carteira é importante e que não sabe o tanto que o fator aporte é importante também. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Um abraço e até a próxima.